vocês sempre fiquem com foco até o tópico 10 e submódulos que utilizamos. Quando vocês localizarem alguns desses tópicos, parem e comentem, tá? Nós vamos fazer isso o tempo todo. Preste atenção. Stop. Falando grosso modo, é a história de um psicólogo que a mulher morreu. Ele perdeu a esposa e com essa perda, tópico 28, a gente vai estudar lá na frente. Interseção de estruturas de pensamento. Às vezes não nos damos conta até que ponto algumas pessoas fazem parte da nossa estrutura de pensamento. Sabe, como uma coisa híbrida. Assim como uma mulher se define como mãe, e essa definição, claro, existe na dependência de outra pessoa, que não quer dizer que seja morte. Tá? Porque de repente até a morte consagra a maternidade, como quem continua amando esse filho na espiritualidade, não sei. Mas quando a definição de uma pessoa está imbricada a outros elementos e outras pessoas, isso é uma interseção na relação com o outro. Não vamos pressupostamente chamar de bom ou ruim, sem saber o contexto. Mas ali, na medida em que eu vou arriscar, eu quero deixar isso bem registrado, bem claro, vou arriscar algumas leituras, como internet, livre, mas a partir da filosofia clínica, apenas como pretexto para falar da filosofia clínica, e não ter a pretensão, como não acontecerá em nenhum filme por nós analisar, não ter a pretensão de querer identificar a realidade, até porque é ficção. Se não ficção, é uma interpretação também dentro do diretor. Ok? É apenas um recurso didático. Ele perdeu a estrutura dele de competência como psicólogo, estava vinculada à esposa. Ao perder a esposa, ele alterou também o que achava de si mesmo. A gente não pode querer ficar bonito ou feio para uma pessoa em particular. Então, o que acha de si mesmo está vinculado a outra pessoa. Tópico 2, vinculado ao tópico 28. Outra pessoa, outra estrutura de pensamento. Ao perder a esposa, qual conexão ele tinha com a esposa? Entre tantas, nós estudamos aqui o tópico 6, termo agendado no intelecto. Não é apenas o significado, mas o próprio termo como valor. Ele vai fazer a barba. Fazer a barba geralmente não está ligado ao que acha de si mesmo. Pode não estar, mas geralmente não está ligado ao que acha de si mesmo? Sim. E no caso dele, sim. Quando ele ia fazer a barba, ele percebe que o barbeador era da esposa. Ele não faz a barba. Como filósofos clínicos, não seria recomendável tirar aquele barbeador lá de perto? No caso dele, sim. Por quê? Porque a presença da esposa, ou a lembrança da esposa, não o fortalecia, mas o diminuía. Posso estar errado, se eu tivesse uma realidade para verificar isso. Mas você observa que vai chegar um ponto, no final do filme, discurso completo, que ele conclui: agora eu estou pronto para conhecer outra mulher, fechar esse luto e terminar isso, porque não estava me fazendo bem. Se fica claro no filme, penso eu, que não estava lhe fazendo bem. Então, nesse sentido, estava minando a sua força, e como psicólogo, ele estava perdendo toda a sua existência profissional também. Então, o termo
o barbeador, na hora que ele ia fazer a barba, que provavelmente seria um ciclo de deixar a barba crescer para continuar o discurso incompleto, não é? Viver aquilo através do tópico 2, localizado no discurso, ele continuaria enlutando a esposa através do tópico 2, através da barba. Ou seja, enquanto continuasse a barba, ele continuaria o luto. O que aconteceu no início? Ele decidiu fazer a barba, o que é significativo. Vamos seguir adiante. Mas não estava totalmente pronto. E aquele barbeador o impediu de mudar o que achava de si mesmo. Talvez isso fosse ajudar muito. Talvez. Mas provavelmente. Como é que eu sei disso? Vocês vão ver ao longo do filme. Ele vai deixar a barba crescer cada vez mais. E à proporção que a barba cresce, ele piora as suas relações consigo e com os outros. Logo, fazer a barba é um termo que traduz, que significa, que revela muito sobre ele. E fumar maconha, que ele fumou antes. Muito bem. É outro termo. Outro termo. De manhã. De manhã. É uma pauleira. Quanto mais vai piorando, mais vai aumentando o seu grau de intoxicação e de busca por novas maconhas e por novas drogas. Quando ele chega num limite que ele decide abandonar isso, o que ele também abandona? A maconha. Ele também abandona. Não sei se ele vai continuar usando maconha, mas pelo menos ele não faz mais uma relação da maconha com o assunto, com o termo. Ou seja, se são termos utilizados por ele, essa é a linguagem com que ele está comunicando as questões. Já viram um filme, o seriado do Dr. House? Que para ele entender as questões médicas, ele visita e percebe e investiga os termos que as pessoas têm nas casas para entender o processo. Também acontece. Isso nós chamamos de exames categoriais na filosofia clínica. Nós vamos fora da pessoa para pegar esse contexto. Às vezes visitamos as pessoas. Eu tenho uma partilhante que ela tem fobia social. Ela não consegue lidar com gente. Fui até o apartamento dela. Aí eu fui observando quantos elementos ali reforçam isso e que outros elementos ajudam. Ela tinha um papagaio e a maneira como ela tratava esse papagaio representava muito a maneira como ela se sentia. À medida em que ela cuidava mais do papagaio, levando para fora, que não é na casa, é na casa dela, mas levando para fora ali na varanda, ela foi se sentindo melhor. Olha que coisa. Como é que eu vou descobrir isso? Visitando o entorno dela. Assim que estiver pronto, Dr. Carter. Eu devo só começar a falar? Isso, eu vou dar a mente. Felicidade agora, tomada 1. Felicidade. Felicidade é uma palavra para o sentimento. Sentimentos são raramente compreendidos na hora, são rapidamente esquecidos e quase sempre mal lembrados. Além do mais, sentimentos são uma porcaria. Sentimentos são uma porcaria. Eu não tenho isso aqui, doutor. Mas, vamos chamar. Certo. Ainda estamos gravando. Felicidade agora, tomada 2. Felicidade. Esse filme trata de uma questão muito importante. É quando o terapeuta entra em falência. E aí fica uma pergunta. Acho que estamos aqui com um grande propósito. Como é que você cuida dos outros e é uma falência? Acho que recuamos da imensidão do propósito pelo qual estamos aqui. Vai escrever aquela droga de roteiro agora.
Mais tarde, só para adiantar, intencionalidade dirigida. Sabe que filosofia também dá conselhos, filosofia clínica? Só que dirigida. O que o rapaz está querendo fazer com aqueles bilhetinhos do amigo dele, psicólogo? Ele está se informando sobre temas especificamente recortados para o objetivo dele. É importante, às vezes, em clínico, você recortar. Leia na história tal, veja no filme tal, aquela passagem. Preste atenção naquela passagem. E quando eu faço isso, eu estou direcionando para que a intenção dele alcance uma configuração específica e fenomenológica. Ou seja, ela não veja uma coisa, ela veja outra, e ela consiga alcançar um quadro. Ela elabora um quadro, como um cubo. Ela veja apenas um aspecto em predileção ao outro. E você não conseguirá ver o cubo ao mesmo tempo de todos os lados. Então você direciona isso, para que ela dê ênfase com valor terapêutico. Nesse aspecto, o rapaz está usando de intencionalidade dirigida, usando bilhetinhos e mensagens específicas para ele se tratar, para ele se melhorar. E essa menina agora vai usar outra coisa. Aquela frase sentimentos é uma porcaria. Também ele não tem, existe aí um conflito entre os tópicos. Claro, como o mundo me parece. Que ele acha de si mesmo e emoções estão num conflito tão grande que quando acabou as emoções, que ele acha de si mesmo e todas as opiniões, os seus prejuízos caíram pelo chão. Vamos fazer o seguinte, vão anotando as ideias, depois vamos fazer uma pausa e a gente comenta esse primeiro pedaço. Senão a gente vai perder, tá bom? Caneta e papel aí. Prática cria perfeição. Intencionalidade dirigida. Ei, está na hora. Que a cura comece. O psicólogo. O doutor está fora. Versão brasileira BKS. E eu não consigo. Eu não consigo parar de lavar minhas mãos. Eu fico pensando que alguém quer me matar. Eu tenho certeza que vou ter câncer nas bolas por causa das células, terremotos, AIDS, poluição do ar. Eu sou preocupado com tudo. Eu quero dizer, eu vi uma coisa na televisão sobre icebergs derretendo, sabe? Quer dizer, nossa, se for pra valer, a gente se pergunta. Certo, fique calmo. Eu não sou piloto licenciado. Eu sou faixa preta em taekwondo. Esse tipo de coisa não pode estar acontecendo comigo.
Pânico, ansiedade, atitudes obsessivas, essas coisas podem acontecer com qualquer um. Eu usei muita cocaína nos anos 90. Não, Acho que isso pode... não tem nada a Eu ver. ia dizer muita. Não. Tá bom. Quando eu estava na escola, fizeram uns testes comigo. Aparentemente eu sou um gênio. Eu, literalmente, sou um maldito gênio. Sente-se pressionado por ter que satisfazer esse tipo de rótulo? Não, é que tá. Não é um rótulo. Sou mesmo uma droga de gênio. E sabe, eu tenho essa coisa fronteiriça de idiota e inteligente, tipo 548 vezes 297, como vezes 162.756. Eu nem quero saber disso. Eu simplesmente sei. Eu sou supersticioso, supinado, porque há germes em todo lugar e tem perigo em todo lugar. Eu não sei como eu devo me sentir seguro. Eu não sei, é só isso, sabe? Você sabe por que se sente assim? Tá brincando? Por isso que eu vim aqui. Observações. O rapaz, sim. Esse finalzinho aí, esse gesto dele ficou incompleto, ficou incompleto nessa comunicação entre eles. Ele está num... Ele, quem você está dizendo? O psicólogo. Ele não ficou sem conclusão. Ele está no mundo abstrato, ele está no universal, ele não está ali presente, né? Ele está fora. O corpo está presente, mas a mente dele está fora. Algumas observações aqui a partir da filosofia clínica. O rapaz, ele tem obsessões e vai justificar talvez o que ele entende ser o porquê disso. Ele usou muita cocaína no passado. O psicólogo diz: não, isso não tem nada a ver. E ele corrige, retifica: eu usei muita cocaína. E ele diz: não, nada a ver. Por quê? Será que não tem a ver? Dá para saber se não é isso? Não sabemos. Talvez seja. Acho que o psicólogo está usando prejuízo. Tá, sem dúvida nenhuma. Talvez o sensorial abale irreversivelmente. Talvez ele tenha abalado profundamente o raciocínio, não na capacidade matemática, mas na capacidade de ações, na capacidade de entender seus prejuízos, suas emoções. Mas enfim. Se fosse anfetamina, eu afirmaria, mas cocaína eu acho que ela é muito espírita, ela sai. Não sei, se fosse anfetamina, eu tenho certeza, entendeu? Tá. É que eu não sei ao que isso está associado. Né? E de repente a cocaína lhe permitiu liberar certas emoções, certas atitudes que tiveram consequências e de lá para cá não houve retorno. Que não é físico, né? Que pode não ser físico. Agora observe qual é o submodo que o terapeuta está usando com ele. A argumentação derivada. Você sabe por que você é assim? Isso não seria, pelo que vocês ouviram desse cliente, desse partilhante, seria uma pergunta adequada, em princípio? Aproximadamente adequada? Não. Por que não? Se eu soubesse livros dele, eu teria resolvido. Mas ele mesmo falou lá que ele foi lá porque ele quer saber. Muito... não sei. Não, é porque ele não fez as coisas lá dele. Tá, mas só por esse recorte, vamos falar só por aproximações através dos recortes. Gente, a pergunta por que deve ser adequada a pessoas que usam o raciocínio, não é? Ele usa. Ele é profundamente racional. Quem? O partilhante dele. Ele é racional, ele pergunta sobre tudo, ele responde tudo. Ele é um gênio, aliás, da matemática. Fazer uma pergunta sobre o porquê é muito prudente. Mas aí vamos a uma pergunta que é: ora, mas se eu vim à terapia porque eu não sei. O porquê pode ser outra coisa que nós vamos estudar depois, chamado atalho.
Se eu pego a pessoa de surpresa diante de uma questão, ela pode responder a alguma coisa que me dê pistas e indicativos de outras novidades. Nem sempre o porquê é raciocínio. Às vezes o porquê pode ser abertura para uma imaginação, abertura para uma emoção. Ela, que droga! Aí olha, está comunicando, não é um raciocínio. Percebe? O fato de a pessoa poder raciocinar e dizer a resposta, talvez só não aconteça porque alguém não faça a pergunta. Já viram isso? Eu preciso que alguém me faça a pergunta para eu justificar e dizer. Enquanto não me fazem a pergunta, eu fico incompleto. Já viram aquele aluno que vai passar a aula esperando que o professor lhe pergunte alguma coisa? Enquanto não pergunta, ele não elabora isso? Acontece isso? Então a pergunta não é descabida. Não porque, se é lógico que se ele está ali porque ele não sabe, ao mesmo tempo, a pergunta o remete ao reforço da estruturação do raciocínio, porque está adequado a ele. Entende? Então, na filosofia clínica tem que saber o momento de fazer. No nosso caso, só depois de colhida todas as informações nos exames categoriais e pela historicidade. É o chamamos de segunda parte da clínica. Aí, durante, a gente já tem uma noção dos submodos que vão ser usados. Não antes, exceto em situações de emergência. Aí eu já vou montar, depois de fazer toda a colheita dos exames categoriais e da historicidade, pela historicidade, eu monto uma estratégia de um planejamento clínico. Aí, momento a momento, eu já vou esperar as oportunidades. Eu vou trabalhar o termo tópico 8. Eu vou esperar o momento certo que ele tocar nesse assunto, quando eu vou provocar isso, para quando tocar eu entrar com outro elemento. Sabe? Tudo agora foi bem pensado, bem elaborado, no lugar certo, nas melhores opções, já não é por acaso. Eu conheço a pessoa, sei por onde ela vai percorrer e acompanho, induzo e espero também as melhores oportunidades. Antes não. Então a gente pode supor que ele já está nessa segunda etapa, né? Como se fosse assim. Não, ele não trabalha com a filosofia clínica. Não trabalha. Ele trabalha com diagnósticos prévios pelas próprias correntes psicológicas, eu não sei da qual ou das quais ele se vale. Mas é com base nelas que ele vai interpretar. E nós vamos elaborar o mapeamento diagnóstico e não tê-lo, em princípio, para entender o outro. Percebe a diferença? É grande. Você tinha algum comentário? Alguém tem algum comentário? Tranquilo? Essa mina vai ser tratada por ele. E olha que ela desenha, faz recortes. É um viés de comunicação. 12. Oi, Nietzsche. Oi, pessoal. Gemma, não vai acreditar nisso. Meu amigo Ted borrou a calça hoje na escola. 14, 15, 16. Oi, Didi. 17. Ligaram na escola. 18. A Lucy tá aqui. Pegou meus pneus de novo. Reed, o que você tá fazendo, cara? Que droga! Eu não consigo me concentrar. Eu tô tentando pagar umas contas, Reed. Fica quieto. Eu não preciso fazer isso. Ah, que porcaria! Observe os termos. Ela está pregando lá no teto lembranças. Ela desenha, ela fotografa, ela pega bilhetes de cinema e prega no teto. Outros guardam na gaveta especial. Conhecem gente que vão guardando papeizinhos, bilhetinhos? Opa, Como é que vai? bom, poderia estar melhor. E um lava-jato faria você se sentir melhor? Eu sempre gosto de um lava-jato. Tá legal. E eu tenho Dom Juan, Jamaica Vermelho, Matador, Aurora Boreal, Mexicano Aéreo, Loura do Sicílio, Cabelo do Quebrado.
duck misturado, preto O que é preto paquistanês. Preto paquistanês, se você olhar, as sementes são pretas. Então é literalmente o que diz, cara. Certo. Tem a siririca, é a minha preferida. Eu ouvi falar bem dos 3 por 1, você. Tem certeza? Sério? O que é o preto paquistanês? É uma pergunta. Maconha. Uma droga. Tá, mas diferente de outras maconhas. Ele vai explicar. E o que o médico está perguntando é uma coisa: qual a diferença dos efeitos? Afinal, fumar uma ou outra, que diferença faz? É uma pergunta. Qual a resposta que ele tem? Se você olhar, ela tem sementes pretas. É literalmente preto. Porque é paquistanês, me explicou. Qual a diferença dos efeitos dessa maconha para outra? Ele explicou também? Então, observe, quem fez uma pergunta e o outro respondeu outra coisa. Nem sempre a pergunta e a resposta demonstram raciocínio. Era pura estética, pura aparência. E depois vocês vão ver que no discurso de todas as maconhas que ele oferece, é tudo a mesma coisa. Quando ele aperta, porque o psicólogo ele está querendo a estruturação do raciocínio, me fala a diferença de uma coisa para outra, aperta para ele dar uma explicação apenas semântica, explica uma palavra ou outra, mas no final das contas fala, é tudo maconha. Ele não sabe, parece que ele explica bem, mas ele não explica pelo toque do verso. É isso que eu quero que vocês observem. Às vezes muita explicação não tem nada de raciocínio. Os que eu vendo mais não. Com certeza eu quero a Siri. Essa. É 175. Isso aqui? Isso aqui desses dois seria ótimo. E qual é a do Brunch Tostado? Olha, tudo isso aqui é maconha. É papo de vendedor. Interior, apartamento em Silver Lake, noite. Exterior, as selvas do Vietnã, 1966. Vietcong escutando a parte, não há escapatória. Exterior, guerra civil. Não, ai que troca, meu Deus do céu. Exterior, Alcatraz. Exterior, México. Exterior, estação espacial, futuro não distante, não. Interior, escola Hogwarts para feiticeiros! Laptop forte. Glorioso, glorioso. Laptop forte. Eu te amo. Nós já falamos sobre esteticidade, não falamos? Falamos ou não? Existe registro em vocês da palavra esteticidade? Acho que você não devia não sei, Esteticidade. Esteticidade bruta, esteticidade seletiva. A estésis vem dos 5 sentidos, do sensorial. Estética, literalmente, quer dizer uma refinação dos sentidos. O que é esteticidade, como submóvel? É uma necessidade, uma exigência que uma pessoa tem de extravasar, explodir, colocar para fora o que está pressionado e insuportável do lado de dentro dessa IP. Se um top exige esteticidade, quer dizer que ele está sob forte pressão e precisa extravasar. Ele precisa superar, porque ele está causando um incômodo. Como nós identificamos esse submóvel?
nas pessoas. Elas vão dizer coisas do tipo: eu sinto que eu vou explodir, eu não aguento mais, eu preciso pôr para fora. Há duas formas de fazer isso. De uma forma que é incontrolável, como aconteceu no caso. Quando ele viu, já aconteceu. Ele pegou e quebrou. É uma forma agressiva, forte, extensidade bruta. Mas quando você percebe que isso vai acontecer ou precisa acontecer, quem sabe você pode direcionar na extensidade seletiva como fazer isso. Você tem algum controle, não é total, mas tem controle para provocar isso de maneira adequada. Portanto, a extensidade pode ser direcionada. Pôr para fora, extravasar, a catarse que os gregos utilizavam é extensidade. Mas imagina, se você vai explodir de uma maneira descontrolada, você pode pôr muitas coisas a perder. No caso dele, o computador e o dinheiro que ele não tem para comprar outro computador e outras consequências. Se ele está demonstrando o nível de extensidade, o que eu tenho que fazer? Uma exigência desse modo? O que fazer? Que terapia é essa? Pôr para fora. Um porrete, como terapia, e uma almofada, uma mordedura, grito, rabiscar, falar tudo o que pensa. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Depende. Canalizar, né? Canalizar. A arte marcial é uma das formas, né? Os gregos utilizavam tocar violão, Os pintar. gregos utilizavam para educação. Píndaro já aconselhava para pegar o mais violento chute da criança e transformar num passo de dança. Agora, no entanto, isso pode ser ruim na medida em que a pessoa aprende, por exemplo, a pôr para fora, ao invés de acumular dentro uma necessidade. Sabe quem se acostumou à violência já gratuita? Enquanto deveria aprender a conter aquilo, e outros já acostumaram a conter demais. Quando ela é seletiva, é quando eu direciono, mas às vezes e acontece a necessidade de ela não ser diretiva. Pois bem, quando nós percebemos que alguém precisa pôr para fora, eu vou te fazer uma pergunta. Ela está precisando disso para tornar o discurso completo e terminar aquilo tudo que está em aberto? Ou não? A esteticidade está vinculada ao discurso completo ou ao discurso incompleto? Eu acho que é incompleto. Eu acho. Seria ser coisa do cinema americano. Porque precisa exagerar para mostrar uma cena. Depende. Eu não acho nem que seja da cultura americana. Depende. Depende do que o discurso completo causou e do que o discurso completo não causou. Eu posso ter em ambos. Mas observem que quando o discurso completo é fundamental e ela não consegue alcançar isso, uma das formas de tentar adiantar essa completude pode ou não pode ser a esteticidade. Ele tenta escrever, não consegue, ele quebra. Pelo menos agora acabou. Está fazendo uma coisa que não gosta, não consegue, não termina. Aí ela chuta o pau da barraca, por dizer, no sentido popular significa agora, ou vai ou racha, porque de outra maneira não tem como. E é pela esteticidade que ela tenta dar completude ao discurso, porque ela não encontrou outra forma. A violência, nesse aspecto, pode ser uma forma de busca do discurso completo, mas do incompleto também. Apenas observem como, no caso ali do filme, ele tenta completar um discurso. Eu preciso escrever um livro. Quando ele não consegue, e enquanto não forma de escrever esse livro, olha a esteticidade. Entende? E aí a gente vem e tenta acabar com a esteticidade. E pode ser a forma com que ela se alivia adiante.
sou agente e eu falo. E eu tô cheio de você. Fala pro cara que faz o cheque se ligasse. Idiota, indeciso e retardado. A pessoa tem um patinete assim? Tudo bem, eu tô aqui. Liga pro sua frente, liga pro bairro 7014. Claro. Ele é responsável uma mesa no canto, um monte de gente atrás de mim. É estranho, isso me dá arrepio, sabe? É estranho. Um monte de ninguém atrás de mim. Anota isso aí, ninguém atrás de mim em restaurantes. Esfregão, tem que ter um esfregão no meu trabalho. Sei. E ninguém atrás da minha mão. Entendi. E ninguém atrás de mim em restaurante. Por favor, arranja alguém para segurar o elevador para mim. Será que você consegue fazer isso? É pedir muito? Não, tem pouquinho. Eu saí do elevador agora. E os resultados? Resultados? Eles, tem uma emergência no banheiro masculino. Tem uma droga de sabonete barra lá. Sabonete, tudo bem. Não tem sabonete no treco de sabonete. Só o treco vazio com sabonete em barra. Quer dizer, o que é isso aqui? Um ponto de gasolina? Chama o cara do sabonete. Tá, tudo bem, eu vou fazer isso. É, mas quem me levita? Daquele sabonete, sabe quantas prostitutas ele já saiu? Tá. É nojento. Quer saber? Vamos comprar mais sabonete. Vamos comprar muito. Líquido, antibactericida, qualidade hospitalar, vai ser o meu sabonete. Coleção particular, isso é o que vamos fazer. O que você tem mais aí? Manda aí. Eu usei luvas. Ótimo, precisa mandar uma nota de agradecimento ao Michael Burns e seus sócios pelo jantar de O sexta-noite. que? Porque é educado. Escuta, eu preciso que você vá. Arranja um cara. Isso, arranja um cara. Tipo um estagiário assim. Eu quero que ele vá até esse lugar e faça cocô na entrada da casa. Você tá falando assim? Tô. Tem a Monique ou Isso o foi o que equipe, você tá vai vendo? lembrar. Mas anda logo com essa coisa do sabonete e arranja um cara pra fazer cocô nessa porta. Isso é crucial. Jackson, gostaria se trocássemos sua consulta da semana que vem para 5 horas? É o horário que eu costumo começar a beber. As pessoas adoram essa expressão. É literal, mas não fazem literatura. Ela pergunta: isso é uma brincadeira? Não, quero que você faça isso mesmo. Pela historicidade, vamos descobrir que se você fizer, o problema é seu. Ela fala e repete, mas é apenas uma forma de esteticidade. Ela precisa falar, mas não é para agir. Eu quero que você vá embora daqui, o que você está fazendo? Ela precisa falar para aliviar. Há outras formas. Se a pessoa for embora, aí você vai ver o problema. Então, o fato de haver convicção, não há necessariamente apoio e reforço endossado pela historicidade. Está vendo? Não é nem sempre no discurso que eu observo isso. Agora a interpretação desses dois caras são fantásticas. Alguma observação, gente? Dos tópicos trabalhados até aqui? Agora, como é complicado quando você trabalha com alguém que não deixa isso claro, não deixa claro o que quer. Não é nada fácil, né? O que é unívoco, o que é equívoco. Eu lhes pergunto então, vocês deixam claro para as pessoas que vivem com vocês, ou elas têm que adivinhar? Experimentem fazer isso depois de falar algo para alguém. Logo depois voltar e perguntar a ela: o que foi que eu disse? E ver se ela entendeu com objetividade, com alteridade, ou será que ela entendeu outra coisa? E aí, quando ela não entendeu o que você disse, há que perguntar se você foi claro ou se a outra pessoa tem as dificuldades em ser objetivo. A descoberta é que muitas e muitas vezes nós não fomos claros e depois reclamamos que o outro não nos entendeu. Nós não fomos unívocos, mas queremos univocidade. Certas coisas não podem ser unívocas, tem que ser equívocas, mas a gente cobra univocidade. Percebem isso? Agora vocês vão ver uma armadilha conceitual e uma coisa muito comum que acontece em clínica. Quando o partilhante, de uma forma indireta, pede apoio, concessão, validação para ele fazer o que ele quer e não tem a coragem. Mas se o terapeuta, para ser amigo, para ser legal, para ser qualquer coisa, diz tudo bem, o outro faz e qualquer coisa a culpa é do terapeuta.
Isso acontece muito. Ainda mais se forem aqueles chamados amigos, mas não uma amizade madura. Não, mas você é meu amigo, fala lá e tal. E aí? Amizade ajuda. Está bem, então esquece. Acho que eu sou viciado em sexo. Não, acho que pode ser um alcoólatra. Eu sou um alcoólatra ativo. Já falamos sobre isso, Jack. É um termo muito enganador. Quando eu era novo, eu trazei com muitas garotas. As histórias são verdadeiras. Eu sei, era sexualmente ativo. E como eu era ativo. Nossa. O que acha de si mesmo? Aí eu me casei há 10 anos. Eu prometi desistir de tudo, sabe? Eu pendurei a chuteira, amarrei meu povo. Sim, também pode dizer que assumiu um compromisso. Eu assumi. Parei de perseguir as estranhas. Ele não mudou os termos agendados no intelecto? Eu amarrei o burro. Não. Você também não pode dizer que teve um compromisso. Eu não disse antes que a gente tem que respeitar os termos das pessoas? Temos que respeitar a EP da pessoa. Se o termo é o que está enfraquecendo a pessoa, eu tenho que mudar de termo. Ao mudar de termo, ela falou, olha, eu não sou alcoólatra, eu sou um alcoólatra ativo, funcional. Ele encontra um outro termo, e aí nesse outro termo ele se sente confortável com o meu. Não, vamos usar os termos corretos aqui no sentido de trazer eficiência à terapêutica. Então, nós respeitamos, devemos usar os termos da pessoa quando isso é produtivo a ela, e evitar esses termos quando isso é negativo à pessoa. Meu filho, por exemplo, adora falar, quando está com os coleguinhas, e aí, velho? E aí, velho? É um termo. Nesse termo está uma aceitação social. Se ele fica nesse termo, a pobreza dele de linguagem com relação à sua capacidade de abstrair e resolver a maior parte dos problemas da vida, que são abstratos, na medida em que exigem linguagem, se ele não sofistica a linguagem, ele não vai dar conta do mundo. Agora, eu não posso corrigir esse termo dele quando ele estiver com os colegas, porque ali é adequado. Mas quando ele sai dos colegas e usa o termo, e aí, velho, o tempo todo, eu tenho que mostrar para ele que ele pode dizer a mesma coisa com outros termos. De que maneira? Ao trocar os termos, elaborar outra visão de mundo associada. Então, às vezes nós temos que alterar e não respeitar o outro nos termos dele, do outro, mas alterar os termos do outro para respeitá-lo. Entende? Isso é muito importante. E é difícil, né? É difícil porque até como saber. Qual a resposta para como saber? Historicidade, dados divisórios, enraizamentos, para termos sabemos o quanto devemos apoiar ou retificar o termo. Parei de lutar na vida. Não, sua esposa. Ela é maravilhosa. Ela é mesmo incrível. Me deixa mais excitado que a álgebra chinesa. Eu amo minha esposa, sabe? Eu amo Paris, mas não quero passar a minha vida toda lá. É uma troca difícil, doutor. Eu quero dizer, literalmente, sou viciado de dançar. Fica me jogar. Se estiver sentindo muita tentação, podemos achar meios de lidar com isso. Eu estou na sua frente nisso, doutor. Eu encontrei um modo de lidar com isso, porque eu tenho um amigo, tá? Submodo. Chamam de Almirante. Ele é muito mulherengo e quando eu digo isso, eu quero dizer que ele é mais xoxota do que um gripim. Depois nós vamos ver espacialidade. E aí, doutor? Eu faço uma coisa. Ele está bem. Eu ligo para ele de manhã e ele me conta o que fez na noite anterior. Faz uma descrição do coito. E depois eu... Sabe? Eu troco o óleo. Descarga no palhaço. Amacia um pouco a carne, tá me entendendo? Já entendi. Eu quero dizer, é doença. Tá aí o vício. Isso... Ele está usando um termo para a masturbação e para o vício. Isso é errado. É um vício. Ele está pedindo um termo, não está?
O psicólogo vai retirar. Não é errado. Não é um vício. Ele recusa termos. Estou tentando endossar os tópicos que nós já trabalhamos aqui. Ele recusa o termo. Ao recusar o termo, ele também altera, ou pode alterar, ou trabalha na direção de não apoiar os significados pertinentes, que ele pode usar substitutos, mas aquele termo acaba sendo mais forte para o significado. Outra coisa, vocês viram como, diante de tudo isso, ele diz: você ama a sua esposa? Talvez a emoção seja uma forma de trabalhar isso. Agora observem como é que ele, qual a maneira desse paciente, para o nosso partilhante clínico, de lidar com o que ele chama de vício sexual, para não trair a esposa. Se masturbar e ouvir os relatos. Parar. Aí depois ele logo acrescenta: isso está errado. Depois vocês vão ver a resposta do psicólogo: não, isso está errado. Se isso ajuda você a amar a sua esposa, por que não? Ele fala que isso é um vício o tempo todo e o psicólogo diz que não é. É correto que ele não reafirme o que o paciente diz. Ele fala que ele é viciado e o psicólogo fala: não, você não é viciado. Não, eu sou viciado. Não, você não é. Eu não tenho como saber isso, né? Mas o fato é que, ao que me parece, ele está tentando destituir da ideia de vício para que ele encontre uma forma substitutiva, e ainda que não seja ideal, melhor do que a que ele encontrara antes, que era traindo a esposa com uma variedade promíscua que provavelmente na história, muito mais do que o alcoolismo, trazia consequências piores a ele. Se assim for, qualquer atitude que ele não traia diretamente a esposa seja melhor para ele em sua terapêutica. Isso pode acontecer. Se acontecer, um dos impedimentos para ele voltar atrás, voltar a trair, seja a culpa. Aí, se ele retira a culpa, se ele tira o prejulgamento de que é errado, ele continua dessa forma e assim preserva o casamento, imposto que, crendo que o casamento e essa fidelidade façam bem para ele. Então a terapêutica são passos no sentido de caminhar numa direção, mas nem sempre já vamos direto ao melhor possível. Às vezes vamos exercitando a alternativa, mas ele faz sexo não pelo sensorial, mas via abstração. É imaginando. Agora eu te pergunto: qual sexo é mais sexo? O próprio corpo ou a abstração? Os dois ou só um? Depende da pessoa. Muito bem. Depende. Às vezes a pessoa faz sexo, mas não teve uma capacidade de abstração e por isso é como se não tivesse feito. Não resolve. A outra tem uma grande capacidade de abstração que nem chegou ao sensorial e resolve muito mais. Ao descobrir que ele é mais abstrato, quer dizer, ele foi sempre muito sensorial, né, traindo a esposa, e agora está levando num nível abstrato, não sei por que motivo, mas ao conseguir fazer isso, ele está fazendo através de outra pessoa. Depois nós vamos chamar recíproco de imersão, ele fica no lugar de outra pessoa. Então tem gente que até arruma outra pessoa para transar com seu parceiro ou parceira. Isso não pode ser feito também através de vídeo, fetiches, imaginações. Bom, são exercícios da mente. Mas esse trata do tópico 3, sensorial abstrato. Sim, claro, né? Escuta, Jack. Se você acha que essa estratégia de ligar o seu amigo almirante está te ajudando a ser fiel à sua esposa, então não é esquisito. Mas tem que começar a admitir que é uma contra. Vamos parar com isso. Ou seja, sexo é assunto imediato. Não. O seu problema é o alcoolismo. Eu quero sair por aí e pegar alguém. Tem que me ajudar, doutor.
Eu tô com medo. Está se fazendo de vítima. Para conseguir. Eu quero me sentir um homem de novo. O outro sacode. Já conheço você há muito tempo. Mas acabou de me pedir permissão para trair a sua mulher. Gente, isso é muito importante. Cuidado com choros e lágrimas. Essas coisas são muito fortes na nossa cultura. A pessoa pede ajuda, ela está sofrendo, e aí você vai passar a mão e foi manipulado. Quando ele falou, eu conheço você há muito tempo, é o que nós em clínica, filosofia cristã, chamamos de historicidade. Eu sei o quanto isso é manipulador. Eu observei ao longo da sua história. É claro que se ela tentou esconder de mim, usando esse discurso ou outro durante toda a historicidade, então eu percebo que ela está usando isso. De qualquer maneira eu percebo. Direta ou indiretamente. Isso pode ser tanto do ponto de vista da tristeza quanto da alegria. Eu já lhes falei isso da outra vez e repito. Uma particiante que chegava sorrindo, e ela tinha um carisma muito grande, uma alegria que contagiava a gente. E mesmo sabendo, olha que coisa, sabendo que isso era uma manipulação dela, porque se você apertava um pouquinho, instantaneamente o sorriso começava a chorar. Ela não queria ficar mal para ninguém, ela criou essa máscara, estava sempre bem, só que era tão convincente que você olha a pessoa sorrindo, bem, brincando, e ela tem uma articulação tão carismática de sorrir, que a gente acaba por se convencendo de que o sorriso é bom. Não é bom sorrir? E ela chega com um poder tão grande que eu, sabendo que é mutreta, porque é típico dela como padrão, eu tinha que me esforçar, manter concentração para não rir. Porque tem gente que é mestre nisso. O Tadeu faz isso com a gente. É muito bom em fazer a gente rir. Conforta a gente, a gente fica legal, muito bem. Mas aí, se a pessoa tem essa habilidade, mesmo você sabendo que, olha, tem alguma coisa às vezes por trás, e se eu rir junto, ou se eu choro junto, acabou. Agora, quem aqui está lúcido e acordado, plugado no outro, não no momento presente, mas na história dele, para perceber quando o choro e quando o sorriso estão sendo outras coisas, já que o choro sensibiliza a gente e o sorriso sensibiliza a gente. É fácil? Por isso você tem que ficar atento, 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 atento. Esse tipo de manipulação, de choro ou sorriso, seria considerado uma linguagem em um termo equívoco ou... Claro, muito bem, equívoco, perfeitamente. Parece que é aquilo, mas não é. É denorex. Gente, vocês estão trabalhando muito pouco. É bom te ver, A moto tem tudo que vocês observaram de pouco. Você parece um tanto cansado. Eu não estou dormindo muito bem, mas o que é isso? Vamos nos sentar e conversar. Henry, você teve um ano bem difícil. E nós estamos aqui, todos nós, porque nos importamos com você. O pai dele. Você tem um problema com dele. Deixa. Desculpa, eu tô falando. Eu era viciado em raiva e você me ajudou a vencer isso. Deixa a gente ajudar você a vencer isso. É óbvio, Henry, que você tem estado se automedicando há algum tempo. Tá. Automedicando para maconha.
Isso é uma intervenção. Chamamos isso de vice-conselho. Palavras suaves. É uma oportunidade. Eufemismo. Em primeiro lugar, você é médico da minha mulher, não meu. E em segundo lugar, eu não sou uma droga de um viciado qualquer que vive na rua. Eu sou um médico. E deixe-me. Diana, você realmente me mandou um convite por escrito 2 semanas atrás para a minha própria intervenção? Oportunidade. E se disser isso mais uma vez, joga uma droga de bolinho na sua cara? Arranjamos um quarto numa clínica de reabilitação um pouco no norte de Oxnard. Está de sacanagem comigo. Ele quer me mandar para Oxnard. Escuta, eu vou esclarecer as coisas para você, tá? Minha mulher morreu. Seus grandes imbecis. Nós amamos você, filho, e é uma grande droga ver você desse jeito. Escuta, nós escrevemos uma carta. Todos nós assinamos. Eu não quero mais ver, de verdade. Certo. Eu leio. Querido Harry, ajuda. Minha mulher se matou. Ela teve um acidente de carro. Não, pai. Isso foi o que eu te falei. Deus. Uau! Então, eu vou até o meu carro, vou dar uma bela tragada no baseado alto prescrito e depois vou comer um frango frito, porque é muito bom lamber os dedos. Justificado. Vamos lá, comentários sobre isso. O que vocês viram aqui? Percebi que ele em um momento de se foi o que foi colocado contra a parede, ele assumiu que ele é médico. Ele não é um qualquer drogado, ele é um médico. Ele acabou de assumir. Que acha de si mesmo? Muito bem. Muito bem. O que mais? Pode dizer que ele demonstrou a esteticidade do completo. Rasgou a cara por esteticidade. Muito bem. Até para poder completar um discurso que ele não quer viver aquilo. Então ele rasga para fechar. Chega, a reunião acabou. O que mais? Eu não quero apenas dizer o que aconteceu com nomes bonitos e dizer que isso é filosofia clínica. Há uma lógica que a gente precisa articular aqui. Ele usou termos equívocos quando ele falou que ele ia se automedicar lá com medicação prescrita, na verdade ela não foi. Só que nos Estados Unidos é medicação. Aqui no Brasil não. Lá é medicação. Mas eu acho que houve equívoco digamos, se houver um partilhante, um terapeuta, o equívoco foi mútuo. Porque foi assim, um engano fazer uma reunião para essa abordagem, não sei como chamar. Uma abordagem, sim. Essa abordagem foi equivocada. Não deu certo. Não. Mas foi um esforço. Talvez eles tentaram de outras maneiras e ele não conseguiu. Mas aqui eu quero que vocês entendam, gostaria que vocês percebessem o que é mais importante. Para quem viu o filme, já possa dizer. Qual é o assunto último da questão? A morte da esposa e que consequência? Eles perderam a personalidade. Ele entrar numa destruição completa. Essa é a questão. Mas ele ainda não percebeu isso nele. Ele não entrou em crise ainda. Já. Eu acho que ele já percebeu. Está Começando. Já. Mas ele ainda não percebeu. Os colegas todos perceberam. E ele também percebeu. Mas ele também. Quando ele disse que ela se matou, que ela cometeu suicídio, houve uma mudança, não é? Houve uma mudança da percepção que estavam tendo dele, aquele grupo reunido,
Porque parece que era um dado novo que estava colocando. Ele não ninguém contou para sabia, mim. né? Muito bem. E é aqui, nós chegamos até a arrepiar, porque é quando você percebe qual é o assunto último que você começa a terapia. Até aí, é investigação, mas quando você chegou ali, no que está travando tudo, agora eu vou mergulhar em corpo e alma nesse ponto. A questão não foi a morte da mulher. Não ao que me parece. Até porque é um clichê americano, que outros filmes vão dizer a mesma coisa. É do terapeuta que cuida de tantas pessoas, mas não foi capaz de curar uma pessoa que ele amava, do lado dele. A minha culpa, né? Que tem a ver com isso aqui que nós vamos chamar de papel existencial. 22, papel existencial. Ele não é só o que ele acha de si mesmo, é o papel de psicólogo. Como um psicólogo, qualquer outra pessoa, tudo bem. Se a esposa fosse atropelada, é o problema da morte. Ele ia ficar de luto, ok. Mas aqui é mais grave. É como ele ajuda tantas pessoas, não é capaz de resolver isso com a pessoa que ele ama. Quer dizer, que porcaria de terapeuta é esse? E ele vai apelar para o tempo todo dizer: eu sou falso, eu sou uma fraude. E vocês, não sei se já passaram por isso, mas quando você se torna bom em uma coisa, reconhecido por isso, e não é capaz desta coisa boa fazer e ajudar a si mesmo ou a outra pessoa que você ama, o que acha de si mesmo é arrebentado com uma violência que não sobra nada, é um suicídio, é uma vergonha. E atenção, porque isso vai acontecer conosco provavelmente. Poucas pessoas saem disso. E no caso especialmente do terapeuta, isso tem peso maior, porque o terapeuta é elevado, na opinião do senso comum, como uma figura mais capaz, mais forte, mais sábia, melhor. E ele cai pelos mesmos problemas que todo e qualquer humano. E aí, eis a pergunta: como você é capaz de ajudar os outros e não se ajuda? Como você é capaz de ajudar os outros e não ajuda a pessoa que você ama e está próximo? Esse é o assunto último. Perceberam isso? A gente revela e fica sabendo disso quando ele conta: foi suicídio. Não porque a esposa morreu. Porque ele é incompetente. É o que acha de si mesmo. E depois o papel existencial, porque não é ele só ele, é ele psicólogo. Como tratar isso? Eu só uma Aham, sim. Esse tradução é errada, porque médico não é psicólogo. É mesmo. Mas a tradução está errada, perfeito. Ele é psiquiatra ali, né? Ele é terapeuta como médico. Muito bem. Qual é o tratamento disso? Outra intervenção aí. Eu acho que é um prejuízo e confirmado pela plateia, porque quando ele diz, eu digo plateia, assim, aquela turminha lá, quando ele diz assim: minha esposa se matou, né? Todo mundo, sabe? Está vendo? É confirmado, porque afinal de contas um psicólogo deve saber isso, e se ele não cuida da esposa. Então, gente, como lidar com isso? E nós vamos ser acusados disso. Quando chegar a nossa vez de escorregar numa casca de banana e alguém falar: mas você... Sabe como geralmente isso é feito? O terapeuta, o filósofo clínico, se afasta do partilhante para que o partilhante não descubra que ele é frágil como qualquer pessoa. Não é como qualquer pessoa, porque ele também é humano. E como qualquer pessoa, quando falando em discursos completos e incompletos, quando ele bordeja um grande desafio na vida, mesmo que seja muito além dos pequenos desafios de outros que lá estão lá atrás, ele vai ter que enfrentar algo no limite da sua queda e na possibilidade do avanço. Qualquer um, quando for enfrentar um limite de crescimento para passar para outra etapa, vai ter que enfrentar o medo do tombo. É da natureza, é comum isso acontecer, embora outros processos aconteçam sempre como incompletos. A pessoa vai crescendo, crescendo, sem completar uma fase para passar para outra. Mas parece que tem um aspecto assim também no filme, que
porque é uma situação que ele não podia revelar essa questão porque ele era um psicólogo celebridade. Exato. Ele não podia. Estava matando ele por dentro. Aí chega um momento, ele vai segurando aquilo até o momento que ele está lá naquele discurso, que ele não joga isso de fora, isso não presta, não segue nada, e tudo que eu falo é bobeira. Então é aquela hora que mostra que ele não aguenta mais. Falou, o que eu prego não valeu para mim, então não vai valer para ninguém. Exato. Gente, essa estratégia de se afastar do outro funciona para algumas pessoas. E a quem nós devemos nos afastar do relacionamento na clínica? Quem? Aquele que não consegue ter objetividade ou maturidade o bastante para perceber que um e outro são humanos. Quando o outro só consegue o limite dele, não pela minha sedução, não consegue encarar a mim como humano e me idolatra, eu preciso me afastar dele, porque ele não vai dar conta. Mas acontece que há pessoas maduras que, como eu, ou como médico para médico, que tem problemas de saúde, ou porque fuma ou porque bebe, e isso não fere a sua competência médica, mas o coloca tão humano quanto qualquer outro. Então é possível haver amizade entre partilhante e filósofo clínico. Logo, isso tem que manter clareza, porque se a tal amizade impedir objetividade nos relacionamentos de respeito mútuo, então não pode haver clínica. Por isso não é muito comum, nem é fácil manter clínica com amigos, com partilhantes, com familiares, com esposa, com filhos. Por quê? Porque o outro não suporta, nem eu, manter essa objetividade. Eu falo uma verdade, faço uma questão, pronto, aquilo vai ser para a vida inteira, mas quem é você para dizer isso para mim? Sim. Mas não, claro, se minha esposa, meu filho tem essa objetividade, ou eu vou construindo essa maturidade de respeito, então tudo bem. E não é só tudo ou nada. Na medida em que eu percebo que há fragilidade na relação e na proximidade entre amigo e partilhante, eu tenho que também afastar de acordo com o lugar, de acordo com as circunstâncias, o tempo. Fico um tempo afastado, volto de novo. Certas partilhas podem acontecer na rua. Não, vamos agora voltar para a clínica, porque aí fica mais configurado o espaço. É arte, vamos construir isso. Então, isto é importante. Saber observar de que forma a amizade altera ou impede a clínica. Eu já tive partilhantes que falaram de relacionamentos que tiveram, e eu era amigo das duas partes do relacionamento, marido e mulher, e cada um colocando situações que eu, na qualidade de amigo, eu não poderia aceitar a traição. Não, eu vou ter que contar para o meu amigo que ela o traiu e ela confia em mim. Olha que coisa. Se você não der conta disso, a minha sugestão é: não atenda. Não atenda esposas de amigos, não atenda maridos de amigas. Não encham com isso. Se você não tiver essa objetividade, que eu traduzo como também compaixão, ou seja, é humano. Se eu retiro os pecados, se eu retiro os certos e errados universais e coloco segundo os limites, então eu sei trabalhar isso como uma pessoa que me pede ajuda. E como qualquer pessoa explícita ou desnudada de seus segredos aos outros, ninguém ficará isento desses conflitos. Logo, observe os seus limites para saber se pode ou não atuar como um terapeuta. Outra coisa, aqui está uma frase do Lúcio que eu coloquei com destaque, porque eu acho que resume isso muito bem, e esse filme tem tudo a ver com isso aqui. Uma citação dos cadernos Submodos, do Lúcio, que eu coloco como epígrafe do meu capítulo, do livro A Escuta e o Silêncio, no título A Terapia é uma Tragédia. Diz o Lúcio: quando lhe confrontarem dizendo coisas do tipo: como é que um terapeuta das almas se descontrola desse jeito a ponto de gritar e brigar, de mentir, de errar
de ter muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, de ser inseguro, de chorar, de ser tantas vezes fraco. Não deixe barato, não. Acrescente a dor da ressaca depois do pileque. Diga que você só passou em ontologia na faculdade porque colou no exame final. E aquela vez que você quis impressionar uma garota e deu tudo errado. Conte também que tem vergonha que descubram que você trocou aquele bar de jazz ao vivo, culto e chato, por uma discoteca de música ordinária. Afirme também que se masturba, que às vezes mente, tenta parecer o que não é, que mostrou ter entendido a palestra sobre eticidade, na qual dormiu após conferir a própria ignorância. Conte que uma pessoa levantou-se em meio a uma entrevista e o mandou à merda. Não esqueça também de se dizer contraditório, humano, perfeito e imperfeito, bom e mal, certo e errado. Mostra que você não ama, mostra que você ama e que pode odiar com a mesma intensidade. Manifesta sua raiva quando é magoado maldosamente. Diga que pensa em vingança e coisas medíocres como revanchismo. Seja, por favor, completamente humano. Esse é o Lúcio. Esse é o Lúcio. O Lúcio faz uma coisa que eu raramente vejo entre terapeutas. Ele publicou um livro chamado Sinais. Quero ver quem tem a coragem de fazer isso. Eu não tenho. Esse livro Sinais, ele publicou todas as críticas que fizeram contra ele, sem consertar uma vírgula. Jogou coisa pesada. Essas coisas eu não coloco no meu site. Lúcio publicou todos os e-mails que ele já recebeu, literalmente. Colocou elogios, alguns deles são falsos, você percebe. Colocou coisas bonitas, colocou coisas feias, e dizer, isso é ser terapeuta. Ou você encara tudo, ou você vai manter máscaras. Então uma das formas de acabar com isso aqui é não criar a imagem de que o terapeuta está isento da vida. Quer saber como eu fiz? Eu só aceitei, é uma escolha pessoal, para a minha partilha, aqueles que eu considero que têm a maturidade de me aceitarem como amigo, numa relação de amizade. Nós somos amigos, eu vou ajudá-lo dentro dos meus limites, e se você me ver em outro lugar fazendo isso e aquilo, continuo sendo essa mesma pessoa.